Continuando com o projeto paralelo, pesando as bielas. A primeira eu tenho 568 na segunda, 568 na terceira e a quarta com 568. Colocando todas aqui. Só de biela eu tenho aí um pouco mais de 2 quilos. E o porquê que eu fiz esse desgaste aqui na borda da biela? De modo que, para não tirar de um lugar só. Porque eu tinha aqui uma biela com 599 e as outras com 630, 627, com uma diferença muito grande. Então eu tive que desgastar. Para não tirar de um lugar só, eu fui tirando de vários lugares. Inclusive aqui eu fui apagando alguns códigos que tem na biela, para então eu chegar no resultado. Eu já fiz isso com os pistões, para tentar equalizar eles, deixar todos com o mesmo peso. Usei a mesma balança, ela não tem uma precisão tão grande, mas é o que a gente tem para fazer o serviço aí de pesagem. Então a gente toma isso daí como verdade, tá bom? A biela não fica fraca porque é tirado um pouco de vários lugares, tá bom? Então você não vai tirar só de um lugar, você tem que ir descascando ela praticamente para poder equalizar. Depois você tem que marcar a posição aqui que é a capa, senão depois você não consegue montar. Como ela já veio fechadinha assim da retífica, eu não abri, isso me garante que ela tá com o lado certo da capa. Porque se inverter ela também não fecha. Algumas até fecha. Mas você vai se identificar aqui, ó, parte reta com a parte que tem o sinalzinho na parte de baixo e na parte de cima. Isso aqui não tem muito segredo, tá bom? Então agora, o que eu já tenho aqui? As bielas estão prontas. Claro que terão que ser lavadas para a gente poder começar a montagem. Agora eu já tenho os pistões na medida, com o peso que eu quero. Agora também as bielas. Numa próxima a gente já vai começar a fazer a montagem. Eu começo com o virabrequim. E aí vai as engrenagens, vai biela, e aí depois então eu vou para o bloco. O bloco, ele não vai ter nada de especial, é um bloco comum, mas isso aqui é importante que você tire peso, equalize. Aí você pode dizer assim, não, mas eu não quero tirar muito peso. Tudo bem, você pode pesar as 4 e faz as 3 pela mais leve. Aqui, neste caso, o que eu fiz? Eu peguei a mais leve e ainda tirei material dela também, para deixar um pouco mais leve. E mesmo assim eu tenho praticamente aí um pouco mais de 2 quilos só de biela. E por que eu já tirei um pouco mais? Para deixar o sistema, o conjunto um pouco mais leve. Mas se você não quiser fazer, você pode também procurar, por exemplo, as 4 de 630 gramas. Você pode procurar em algum desmanche ou até mesmo em alguma retífica e deixar todas elas iguais sem precisar mexer. Neste caso aqui eu não vou correr atrás porque é uma mão de obra danada, você tem que estar indo, pesando, vendo. Então aqui como eu tinha essa disparidade aqui entre as 4, eu equalizei elas na lima mesmo. E é desse jeito, tá bom? Uma coisa que você não pode perder é o seguinte: eu tenho o calombinho para cima, para cima, para cima, e dessa aqui eu tirei bastante, então eu fiz um sinalzinho. Então eu sei que a hora que eu for montar, essa parte é para cima,
tá bom? A parte das costas delas são todas lisas. Tem que prestar atenção nisso aí também. Então, não é só ir colocando a lixa aí de qualquer jeito. Se você se perguntar, e eu posso tirar esse calombinho? Pode. Pode tirar, porque em média dá quase 1 grama de peso aí, esses calombinhos. Só que tem uma questão. Você tem que marcar, fazer algum sinal. Neste caso aqui eu fiz um sinal aqui, para você não montar isso aí depois invertido, porque querendo ou não, a biela tem como se fosse um lado, todas elas. Se observar, vai ver que aqui aparenta ser mais curvado do que aqui. Aí, se você colocar assim, vai funcionar. Já vi vários motores aí que a gente abriu e eles estavam invertidos. Mas o correto é esse negocinho para cima aqui. Se não tem, você tem que fazer uma marcação para você não se perder depois. A princípio é isso, estamos avançando. Esse aqui é um serviço chato de fazer, porque se você tirar muito material de uma, aí você vai ter que tirar um pouco mais da outra. Então é interessante que você tire, descasque ela um pouco, e aí começa a pesar para você ter uma noção, porque senão você tira demais, aí você vai ter que voltar e fazer todas. E daí se você tira da outra um pouco mais, aí você entra num looping infinito. Então, na hora que você está se aproximando do peso, você vai fazendo e pesando, fazendo e pesando, para evitar de você entrar num looping, se aí depois você não consegue mais sair. Então, neste caso aqui, eu procurei zerar o peso delas, deixar todos iguais. Mas sim, tem uma tolerância. Se eu não estou enganado, até 2 gramas de diferença aí pode ser. Mas aqui neste caso, como eu já estou fazendo, eu preferi zerar elas com o mesmo peso, para que elas fiquem iguais, idênticas. Pelo menos essa é a ideia, tá? Uma coisa interessante é que quando a biela está quente, ela tem um peso diferente. Depois ela esfria, ela tem um outro peso. Tem que se atentar a isso aí também. Por isso que a gente vai tirando um pouco de todos os lugares e vai tirando um pouco para ela não aquecer muito. Não que não tenha problema, mas na hora da pesagem você vê que quando ela está quente ela tem um peso diferente. Depois que ela esfria, muda. Então, para evitar esse negócio aí de você ter que estar tirando o material depois que já está pronto, então é melhor você ir fazendo, tá bom? Pode usar vários tipos de ferramentas que vai dar certo. Você pode usar esmeril, você pode usar disco de corte, você pode usar lima. O que vai mudar é a demora para fazer o serviço. Fora isso, você vai conseguir chegar aí no seu ideal de peso, que neste caso aqui eu queria dessa forma. Mas você pode ter a opção de deixar as bielas um pouco mais pesadas, usando aí as de 630 gramas. Claro que para o que eu quero mais leve. Por isso que a gente está fazendo assim. Eu espero que esse vídeo te ajude de alguma forma e até um próximo vídeo.